Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Gilson César da Costa, aí do canal A Bíblia Comentada. Inclusive aí eu mudei o nome do canal, antes tinha o meu nome, para até ficar mais, vamos dizer assim, amigáveis para quem entra, tá se inscrevendo. Por isso, curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E hoje a gente vai dar continuação ali, onde a gente estava falando de João 10, né? O pastor e o seu rebanho. Então, falei lá do pastor, bom pastor, mercenário, o ladrão e as ovelhas. Para você saber quem é cada um desses, vai lá no vídeo João 10 e dá uma olhadinha lá. Tem esse título aí do que eu falei, tá? A gente vai estar falando agora da parte do diálogo dos judeus com Jesus. Bom, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Festa da dedicação, ela também tem outro nome que seria a festa de Hanukkah, né? É uma festa judaica, também pode ser conhecido como Festival das Luzes, tá? E Hanukkah é uma palavra hebraica que ela significa dedicação ou inauguração. E a primeira noite do Hanukkah, ela começa após o pôr do sol do 24º dia do mês judaico de Kislev. E a festa é comemorada por 8 dias. 8 dias. E o mês de Kislev, então no hebraico, cada mês do ano, ele recebe ali uma inicial do alfabeto em hebraico. Então ele é o nono mês do ano do calendário judeu religioso, tá? Ele é o terceiro mês, seria o nosso março, aí, é, do calendário, assim, oficial nacional, assim, político, né? Entendeu? Inclusive uma curiosidade, por exemplo, o nosso calendário vem de outubro, é tipo 8, é, novembro de 9, né? Então, só que o novembro é no. É o, é o 11º. É, 11º mês, né? Desculpa aí pela confusão. Então, 11º mês, só que ele é 9. E o nosso FEV, no caso, né? FEV seria tipo um mês de purificação, pelo calendário assim que a gente vê de origem. E o primeiro dia assim do ano, se a gente fosse considerar pelos nomes, seria março. Então, isso aí seria equivalente, mais ou menos equivalente. Então, o nosso primeiro dia, no caso, seria o o primeiro mês, quer dizer, do nosso calendário, que deveria ser, seria como se fosse o terceiro mês do calendário deles. Entendeu? Só aí dando um contexto aí, talvez essa informação nem seja tão relevante, mas é interessante a gente saber, né? FEV vem de purificação, né? E janeiro ali, que na verdade deveria ser o 11º dia do nosso calendário, se a gente fosse considerar por conta do nome mesmo, realmente. Beleza? Mas a gente já sabe que Jesus estava nessa festa da dedicação, festa de Hanukkah, festa das luzes, tá? E era inverno. Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E aí Jesus ele vai e responde, ó. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém jamais poderá arrancá-la das minhas mãos. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui ele está falando em termos de relacionamento das ovelhas que ele tinha e o relacionamento dessas ovelhas não só em relação a ele, mas em relação ao Pai também, a Deus. E aí no final ele coloca que ele e o Pai eram um. E novamente, por conta dessa declaração, essa declaração final, que ele falou que eu e o Pai somos um, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual dela vocês querem me apedrejar? Ou seja, ele está se de alguma maneira se defendendo, né? Colocaram ele em julgamento e falou: Beleza, mas por qual dessas acusações vocês querem
me apedrejar, me matar. E aí responderam os judeus, ó, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra. E eles consideraram que eram boas obras. É, por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é simples homem e se representa como Deus. Então, o fato de Jesus ele ali se igualar a Deus e de alguma maneira fazer sempre referência de Deus como se fosse o seu pai e que eles fossem um, como sendo iguais, ele gerava ali naquela população, naqueles líderes, uma revolta. Por conta disso, eles consideravam blasfêmia. E aí Jesus ele respondeu, né? Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vós sois deuses. Isso aqui está lá no Salmo 82, verso 6. Quando ele disse vós sois deuses, não é numa questão de ser uma divindade plena, no sentido de ser um ser imaterial, espírito, blá blá blá. Quando ele fala que vós sois deuses, é como se ele estivesse falando, ó, vocês são juízes em relação às coisas. Então, de alguma maneira, todos nós somos juízes porque nós, não por uma questão de emitir sentenças, mas de tomada de decisão, de fazer as coisas, de ter determinadas autonomias para fazer essas coisas. Então, por isso que está escrito na lei, vós sois deuses, mas não é questão de ser uma divindade, e sim de ser pessoas que têm o poder de decisão e a autoridade, inclusive a autoridade divina, com base na palavra de Deus, para tomar certas coisas. Então, tome cuidado só em relação a isso. Ah, e aí ele colocou aqui, ó, completando o que eu tô falando, ó, se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, ou seja, essas pessoas elas eram portadoras da palavra de Deus. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Ou seja, ele está falando, se vocês podem ser considerados deuses ou pessoas que julgam, quanto mais eu que o Pai ele me santificou e me enviou ao mundo, dando uma autoridade muito maior ainda. Ele fala, então, por que vocês acusam de blasfêmias porque eu disse, sou filho de Deus? E não realiza as obras do meu Pai. Se não realiza as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, apesar de essas pessoas poderem ter acesso a Jesus direto e crer por conta das coisas que ele fazem, ainda que elas não acreditassem na pessoa dele, elas poderiam acreditá-lo por conta das obras que eles fazem, que ele fazia, que vinha do Pai. Então a gente viu lá ele curando cego, curando coxo, fazendo um monte de cura e os caras assim, pistola na verdade, porque essas curas tinham acontecido no sábado e aí queriam de qualquer maneira interrogar ele e colocar ele à prova, colocar ele contra a parede para que ele desse um vacilo, tá? Bom, e aí, outra vez tentaram prender Jesus, né? Mas ele se livrou da mão deles. E aqui eu não sei se de alguma maneira ele saiu ou se por conta de argumentos, argumentação, ele saiu, vamos dizer assim, pela tangente, né? Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava. Nos primeiros dias do seu ministério ali ficou. E muita gente foi até onde estava dizendo, embora João é, nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus, ou seja, as próprias pessoas que viram que João não realizou milagres, mas aquilo que ele falava a respeito de Jesus, sobre ser aquele portador em que iria trazer o batismo com fogo, que iria de fato batizar aquelas pessoas como selo da redenção, elas acreditaram nas palavras ali de João, por conta desses sinais que Jesus fazia, ou seja, os sinais que ele fazia consolidava aquilo que João ele falava a respeito dele, e por conta disso ali muitas pessoas creram de ver no verso 42. Então Jesus, ele de alguma maneira se colocava à prova, só que as pessoas por conta das coisas que eles faziam não conseguiam ter assim uma um tratamento com ele. Tipo,
diferenciado, pelo menos para entender o que estava acontecendo e para conversar com ele. E eles queriam, na verdade, era matar Jesus por conta do que ele estava fazendo, que estava afetando demais a autoridade dessas pessoas sobre as pessoas de Israel, né? Quem eles supostamente deveriam conduzir. Então a gente vê aqui como Jesus ele agia em relação aos conflitos religiosos e como Jesus ele com maestria ele articulava ali e conseguia sempre se esquivar e sair daquilo que as pessoas falavam, pelo menos até o momento que ele quis. Então, muito obrigado por você estar aqui até agora. Curta, se inscreva, compartilhe, não esqueça, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e acompanhe também a série de Romanos que está muito bacana. E a gente vai hoje para Romanos capítulo 11, quase se encerrando aí, faltam poucos capítulos, já passamos de 75% eu acho. Então as coisas estão acontecendo e estão bem bacana. Ok? É isso aí, espero ver você em breve.